Bom, a ideia aqui a gente combinou de fazer uma vez no mês, trazer uma pessoa para dar uma melhorada no trabalho da gente, né? Trazer experiências diferentes. A gente já tinha combinado. Sim. O Fabrício já tem me pedido aí desde outubro do ano passado. E a gente estava protelando, eu não tinha visto ainda espaço para a gente fazer. A ideia daqui da gente é trocar experiência, porque muitas coisas que ele pode nos trazer aqui podem nos levar a encaixar no dia a dia da gente. Então, a ideia é essa, é trazer um pouco da experiência dele como atleta, a experiência dele, do que ele tem como treinador também, de disciplina, tudo mais, para a gente trazer para o nosso negócio, trazer uma forma interessante para a gente poder melhorar como ser humano e como profissional. Então, a ideia é essa. Agradecer ao Fabrício pela oportunidade. Eu que agradeço, Sérgio, eu que agradeço. A gente está muito feliz aqui pela sua presença. Obrigado. E a casa é sua, pode ir. Obrigado. Descer madeira. Então, assim, gente, inicialmente, eu disse, eu vou começar a falar de algo que eu acredito. Não sei a partir de que idade eu comecei a acreditar nisso, mas sempre acreditei e conduzia a minha vida, não só profissional como de atleta, dessa forma. Eu acredito no seguinte: o que nós desejamos ser, nós seremos. O que for, qualquer coisa que a gente almeje, a gente consegue alcançar. Isso, para mim, é algo que se tornou natural na vida, porque eu trouxe isso para dentro de mim. Não sei quando isso surgiu na minha mente, mas no decorrer dos acontecimentos na minha vida, isso foi vamos dizer, um vetor de crescimento. A nível pessoal, a nível profissional, a nível atlético, e o qual a gente vai aprendendo, não só eu como treinador, mas como atleta, e também nessa parte profissional, que realmente é possível e é real. Então, se eu acredito que eu posso alcançar um determinado objetivo, e eu quero chegar neste objetivo, tudo que eu preciso fazer é ter foco, disciplina, determinação e perseverança. E me manter no foco daquele objetivo. Não importa se vai demorar 1 mês, 2 anos, 10 anos, 20 anos, desde que eu me mantenha todos os dias focado para alcançar a minha meta, ou meu sonho. Porque na verdade às vezes a gente fala de sonho e acha que é algo muito distante, mas só é distante para aquele que não acredita que é possível alcançá-lo, entendeu? Porque quando você não acredita que é possível alcançar o seu sonho, você não vai trabalhar por ele. Você não vai acordar todo dia e vai dizer, hoje é mais um dia o qual eu vou me dedicar para chegar no que eu quero. Eu quero alcançar aquilo, eu quero realizar aquele sonho, entendeu? Isso não só na minha... Eu vou falar um pouco de mim, eu falei que eu ia evitar falar, mas eu vou falar um pouco de mim. Não só na parte profissional, mas em tudo que você for fazer da sua vida, até nos sonhos simples. Vamos dizer, vamos botar um exemplo menos romantizado. Vamos dizer que algum de vocês tem um sonho de ter uma Ferrari, por exemplo. No meu conceito, na minha concepção, é possível. O que eu preciso? Daí vem outra questão. O que eu preciso fazer para ter uma Ferrari? Eu preciso isso. Então, eu vou fazer. Nem que eu leve 20 anos. Pode ser que eu alcance em 1 ano. Mas pode ser que eu leve 20 anos. É meu sonho o qual eu quero realizar. Pode ser que para aquela pessoa, aquela Ferrari não importe, porque não é o sonho dela. O sonho pode ser outra. Pode ser outro completamente diferente. Então, eu até estou me antecipando em relação ao que eu vou apresentar para vocês, mas é porque eu vou seguindo aqui, tá, gente? Eu vou jogando, é que nem se vocês perguntarem para mim, Fabrício, você preparou um cronograma? Não.
preparei umas imagens com frases, uns vídeos, os quais são impactantes, para mostrar para todos vocês que tudo é possível. E eu não estou falando algo que eu não acredite e que eu não acho que seja real. É real. É possível. Vou dar um exemplo, Sérgio. Vou dar um exemplo, viu, Sérgio? Sérgio chegou para mim e fez: Fabrício, meu filho quer fazer uma ultramaratona. Joia, o Sérgio sabe como eu sou. Você pode falar que quer subir o Monte Everest. Eu vou dizer: você vai subir o Monte Everest. Filho do Sérgio, e o Sérgio chegou e disse: ele quer fazer uma ultramaratona. E aí? O que eu disse, Sérgio? Na hora. Só que eu não sabia de um detalhe. Qual ultramaratona ele quer fazer? Qual é o sonho dele? Porque ele quer fazer uma ultramaratona, mas ele tem um sonho de fazer uma determinada ultramaratona. E essa determinada ultramaratona se chama Badwater. É pelo deserto, nos Estados Unidos, onde dá temperaturas acima de 60 graus Celsius. 55, 56, às vezes 60, 65, dependendo. E é uma ultramaratona, até me perdi da quilometragem, Sérgio, você lembra? Mais de 265 milhas. 400 e pouco. Filho do Sérgio me ligou e disse: Fabrício, eu quero fazer uma ultramaratona. Eu disse: tá certo. Qual ultramaratona você quer fazer? Eu quero o meu sonho. Que eu li o livro do David Goggins, que é um cara extremamente determinado, um americano muito bom. Esse cara simplesmente ele conseguiu fazer todas as especializações, vamos chamar assim, dos militares americanos. Ele fez os SEALs, fez os Rangers, fez tudo. Esse cara é anormal em relação a foco e determinação. E ele era um cara sedentário, que se sentia fracassado, que era o pior ainda, e ele fez uma mudança mental e disse: o que eu quero, eu consigo. E o engraçado é que eu já tinha isso na minha mentalidade antes dele. E falei pro filho do Sérgio: bora fazer. Eu não dei nem um segundo na minha resposta para ele. Eu nem fiz, opa, não. Eu disse: veja quais são as outras maratonas que você precisa fazer para você se classificar, porque o Badwater precisa de classificação, porque eles não vão pegar uma pessoa que nunca participou de uma ultra duríssima, que eles não vão se arriscar. Para poder ver quais e como a gente vai preparar. Daí eu disse a ele: só tem uma questão. Pelos meus cálculos aqui, porque daí eu já, como treinador, na minha mente já vem naturalmente isso. É que nem quando você é especialista em alguma coisa, as coisas fazem assim, né? Na sua mente, que você nem entende como você é tão rápido para traçar isso. Na minha mente eu já tracei a periodização dele em relação ao volume de endurance que ele precisa ter, e eu disse: vamos precisar de 3 a 4 anos. Você está afim? Ele disse: tô, é meu sonho. Então vamos trabalhar para isso, e começamos a trabalhar para isso. De 0 a 10 em 30 dias. De 0 a 10 em 30 dias. De 0 km para 10 km em 30 dias. E se eu disser a vocês que não é mágica, não. Se qualquer um de vocês chegarem aqui para mim e disserem: Fabrício, eu quero fazer uma maratona esse ano, eu vou dizer para vocês: tudo certo, pode se inscrever numa maratona no segundo semestre. Porque eu sei que se eu prescrever o treino para vocês e vocês fizerem exatamente o que tem lá, forem determinados, disciplinados, manterem o foco. Estou falando só do treinamento, tá? Não estou falando da parte nutricional, não estou falando nada disso. Eu consigo fazer vocês fazerem uma maratona. Ah,
eu vou fazer a melhor maratona do que não sei quem, do que fulano de tal. Eu disse, não. Você vai fazer a melhor maratona que você pode fazer. Que é algo que eu bato muito nisso. Eu vou lhe fazer terminar a maratona. Eu não estou preocupado com os outros. Eu vou lhe treinar para fazer com que você termine a maratona. E isso eu falo para todo mundo. Para todo mundo. Que é uma questão de objetivo e meta. E se você tem, por exemplo, no caso do esporte, alguém que lhe empurre para isso, ainda fica ainda mais fácil de você conseguir. Isso eu estou jogando para o esporte, tá? Isso eu estou jogando para o esporte. Daqui a pouco a gente começa, como é que se diz, as imagens e eu já falei quase tudo. Daí o que acontece? É uma coisa interessante também que eu ia evitar falar, mas eu acho que no contexto vale a pena falar. Eu sou educador físico. Quando eu me formei foi em 2002, 2003, só que eu passei no vestibular para educação física em 1998. O que era educação física em 1998? Não era nada, ninguém queria fazer educação física em 1998. É que eu sou personal trainer desde 2003, porque foi depois da minha formação. E treinador desde 1998, porque eu apoiava, e já estudando educação física, eu treinava um boia fria chamado Cícero da Silva, que foi múltiplo campeão alagoano de triatlo. E daí, o que era educação física? Passei no vestibular, e lembro até hoje, capaz, e ela nem lembrar, se ela for assistir depois a minha palestra, capaz dela nem lembrar. Eu me lembro minha irmã sentou do meu lado assim, minha irmã é 10 anos mais velha do que eu, e fez... Não entendi. O que é que você vai fazer na educação física? Que nem... Mas você sabe a diferença de quando uma pessoa fala isso para mim? Para mim? Aquilo não me afeta negativamente. Aquilo me desafia. E aquele dia eu disse, eu vou mostrar o que eu vou ser na educação física. E eu consegui ser o que eu queria ser na educação física, porque eu acredito que em tudo que a gente deseja, a gente consegue, tendo foco, determinação, disciplina e perseverança. Só que para isso a gente tem que estar disposto a fazer, ter a vontade de fazer, de ir lá, de buscar. Então eu falo em relação a tudo, que isso não é só questão esportiva, isso é questão profissional, isso é uma questão profissional minha. Se cada um de vocês almeja e tem um sonho, tem a capacidade de chegar e alcançá-los. Daqui a pouco eu vou passar o vídeo e depois algumas imagens com umas frases que eu puxei desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo promocional do Ironman, espero que o Ironman não me processe e me dê o positivo, dizendo, opa, pode usar porque você está divulgando meu produto. Com algumas frases que são impactantes e que a gente pode analisar e chegar a certas conclusões de que realmente o que a gente deseja a gente consegue. E daí eu vou colocar um exemplo, eu já tive grandes atletas, já tive atleta que eu consegui fazer ele 4 vezes para Kona, o Fabiano, seguidos. Kona é o campeonato mundial de Ironman, que é dificílimo na categoria, no masculino conseguir vaga, precisa de índice. Vou falar, o primeiro alagoano foi Falcão. Falcão foi antes, Seu também. Meu também. E daí o Fabiano enlouqueceu e disse, eu vou pegar a vaga também, e foram no mesmo ano. Só que teve um caso em particular, que daqui a pouco eu vou falar, que é impressionante. É impressionante o que a determinação e a vontade fazem. Tá? Vamos lá, Sérgio. Ô Fabrício, fala só um pouco do que é ser triatleta em 1995. É uma boa. uma boa. Ser triatleta, por exemplo, em 1995 era difícil.
Porque o que acontecia? Aqui eu me lembro, eu cursava segundo ou terceiro ano do científico, que eu não sei mais como é que se chama hoje. Ensino médio. E eu, poxa, caramba, eu faço triatlon, né? Daí eu chegava para os meus amigos, pô, não, é porque eu tô fazendo triatlon. Eu não falava, tô treinando triatlon. Tô fazendo triatlon. Pô, você tá fazendo teatro? Eu disse, não, pô, triatlon. Teatro? Tá estudando teatro? Você vai ser ator? Eu disse, não, cara, triatlon. Triatlon é nadar, pedalar e correr, é um esporte. Para vocês terem uma ideia de que em Alagoas ninguém conhecia. Eu fui um dos pioneiros. Eu sou do grupo dos primeiros triatletas de Alagoas que começaram no campeonato, na realidade, de 1996 e que no final do ano de 1995 eu comecei a treinar para esse triatlon. E na época só tinham uns 8, 9 ou 10 triatletas que vieram de outras modalidades. E daí daqui a pouco eu falo outras coisinhas mais, porque eu tenho esse meu vício que eu sou tri uma vez Ironman. E vou mostrar esse vídeo para vocês. Só dá uma pausa, Sérgio, rapidinho. Daí vamos fazer o seguinte nesse vídeo. Vamos tentar assisti-lo 2 vezes, tá? Porque eu joguei umas legendas em português, que vai aparecer no meio da imagem, e daí às vezes tem imagens que são importantes, são mais importantes do que a legenda, tá? Mas vocês prestem bastante atenção, que é muito legal. Sérgio, você me consegue? Tá. Aqui? É esse? E se puder um pouquinho mais do ar-condicionado? Esse é o vídeo que eu faço. Accomplish something extraordinary. One must have an extraordinary dream. A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems impossible. Countries with over 200. Olha essa imagem agora, viu? Inspires us to reimagine Amputado duplamente. our sights higher, to go farther than we ever have before. You can walk straight through hell with a smile. Be a hero, keeping in the goal. Making all the records that don't never be broke. Yeah, do it for the people, do it for your pride. Never put it on, never even try. Do it for your country, do it for your day. Iron Man is a statement of excellence. Excelente. Paixão, comprometimento. It is a test of physical toughness and mental strength. Iron Man is about persevering, enduring, and being a part of something larger than ourselves. It shows the heights that can be achieved when we push beyond our boundaries and go the distance to earn the title Iron Man. David Goggins. Na segunda vez eu mostro pra eles. Esse é o pai e filho. Vou contar a história deles. Duplamente amputado ali. Amputada. Daí vamos rodar de novo. Preste atenção nas primeiras 2 frases, tá, gente? Que eu acho que é o que descreve muito o que eu falo e que quando você tem um sonho, uma grande parte das pessoas duvidam da sua capacidade de alcançá-lo. Porque às vezes o sonho é tão alto e a jornada é tão dura para ser alcançado que as pessoas dizem, ele não vai conseguir.
Mas você vai acreditar nas pessoas ou em você, entendeu? Opa, de novo, Sérgio. To accomplish something extraordinary, one must have an extraordinary dream. A goal so high, a journey so demanding, that its achievement to most seems Impossible. And the world's gonna know your name. 'Cause you found the first place. 25 countries with over 200 events. Essa parte eu queria cortar, mas eu queria mostrar esse duplo amputado fazendo a prova. To go farther than we ever have before. E você além do que você conseguiria ir antes. Making all the records that don't never be broken. Do it for the people, do it for your pride. Never gonna know, never even try. Do it for your country, do it for your name. Iron Man. E essa parte eu acho é um estado de excelência, paixão e comprometimento. Se você tem paixão, excelência e comprometimento, você chega onde você quiser. Physical toughness and mental strength. Iron Man is about persevering Perseverança. and being a part of something larger than ourselves. E fazer parte de algo maior do que nós mesmos. When we push beyond our boundaries and go the distance to earn the title Iron Man. Ela tava de 4 ali, se rastejando, hein, gente? Ó, o David Goggins. Essa senhora tem 80 anos. Isso é a alegria pura dele, hein? Eu sempre me emociono quando vejo esse vídeo, porque isso mostra para todos nós, principalmente nós que temos saúde, que tudo é possível. Tudo é possível. Você viu duplo amputado, você viu uma senhora de 80 anos, ela começou, essa senhora se chama Sister Madonna Butter, a pronúncia é mais ou menos isso. Ela começou aos 63 anos de idade a fazer Ironman. Pode ser que eu esteja errado um pouquinho na idade, mas é essa faixa, foi acima dos 60. E já fez inúmeros, e hoje ela tem 80 anos. E ela já não consegue mais fazer a distância do Ironman, porque ela já fez vários. Mas ela continua fazendo as distâncias do triatlo olímpico. No Campeonato Americano de Triatlon, ela deve ter uns 85, 86 hoje em dia, por aí. É impressionante. Daí eu peguei alguns links das frases que eles colocam nesse vídeo, que eu acho muito importante. Para realizar algo extraordinário é preciso ter um sonho extraordinário. Isso é fundamental. Algum de vocês tem um sonho? Todos vocês têm um sonho? Desistiram do sonho de vocês já? Ou estão focados a buscar o sonho de vocês? Não estamos falando de... A gente está falando de tudo. De tudo. Está falando de esporte. De tudo. Estamos falando de De tudo, né? De tudo. Esporte é apenas a mola propulsora. E é impressionante. Eu estou falando de verdade. Eu me emociono. Eu estou todo arrepiado aqui. Porque eu consegui realizar meus sonhos. Eu consegui ir para o Mundial do Ironman do Havaí. Eu consegui, no esporte, fazer o tão sonhado sub 10 horas no Ironman, que é uma coisa difícil. Eu consegui, como a paixão que eu tenho pelo ciclismo, fazer um ciclismo sub 5 horas no Ironman. Eu consegui
eu tenho que falar, mas não é necessário, mas eu consegui, vamos dizer assim, me senti, desculpa, bati no microfone, me senti bem sucedido profissionalmente, e acredito que eu sou e fui muito bem sucedido, e sou ainda hoje. Quem sabe agora eu esteja criando um novo sonho, Sérgio, né? A partir dessa palestra, e a partir do momento que eu tinha pedido ao Sérgio uma oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que eu já passei muita coisa, não só profissional, mas como na minha vida de atleta, porque 31 Ironmans é muito Ironman, gente. E é do Ironman do grande que a gente fala. É o Ironman que, por mais que você treine, para vocês terem uma ideia, você não sabe o que vai acontecer no dia da prova. Porque o dia é muito longo. Às vezes, fisiologicamente, o seu corpo, ele não quer o que a sua mente quer. E você tem que fazer com que a sua mente diga para o seu corpo que eu quero, eu posso e eu consigo. E eu vou fazer. Tive minhas derrotas, que agora nesse ponto eu vou falar um pouco de mim. Tive minhas derrotas, todo mundo tem. Mas a gente tem que pegar essas derrotas assim e dizer... Peraí, o que eu aprendi com essa derrota aqui? Eu aprendi isso aqui, ó. Então eu vou ser melhor na próxima vez. E daí uma vez, o que aconteceu? Eu tinha um costume, quando eu encontrava Eduardo Canuto, não sei se vocês conhecem Eduardo Canuto, foi campeão mundial de kickbox. E o Eduardo me encontrava e fazia... Já tá com quantos Ironmans? Que toda vez que ele me encontrava eu dizia, eita, fiz mais 2, fiz mais 3. Daí uma vez eu cheguei para ele e disse, não, eu tenho tantos Ironmans finishers, que são os que eu terminei. Ele disse, peraí. Não, eu perguntei quantos Ironmans. Daí eu disse... Vamos dizer que foi agora, isso foi há 2 anos atrás, eu acho que, não me lembro. Vamos dizer que hoje eu tenho 31. Não, eu tenho 31 participações. Daí ele disse, então por que você fala que você só teve os Ironmans finishes? Porque no meu cartel, eu tive minhas vitórias e minhas derrotas. Mas eu treinei, entrei no ringue, e lutei. Então, ficou claro para mim, aquilo foi um ensinamento do Eduardo fantástico. Ele disse, peraí, você foi derrotado porque você não conseguiu completar a prova, por alguma razão, que eu tive as razões, por alguma razão. Mas você treinou e entrou no ringue, você teve a coragem, a força de vontade, a disciplina, a determinação de treinar e de chegar lá e participar. Então pare de não contabilizar quantos Ironmans você já fez. Então dos 31 eu tive 4 derrotas. 4 derrotas. Um que eu larguei com febre. Para vocês que não conhecem, o Ironman é 3.800 nadando, 180 km correndo e 180 km pedalando e 42 km correndo. É uma prova de 9, 10, 11 horas para alguns e para outros 14, 13. Não completei porque eu estava com febre, eu fiquei com medo de correr risco de saúde. Uma vez eu saí de Maceió e fui para o Arizona sozinho, porque meu sonho, um dos sonhos que eu tinha, era fazer o Ironman Arizona, não sei porquê. Uma vez eu vi o vídeo do Ironman Arizona e disse, caramba, eu quero ir para Arizona fazer esse Ironman. E foi incrível, porque eu só via o vídeo do Ironman Arizona em vídeo, e de repente estava lá, naquele local, eu disse, caramba, eu estou aqui. E por incrível que pareça, eu tinha tido um problema de saúde um pouco antes, e quando eu cheguei na prova que eu estava correndo, que comecei a ver tudo girar na maratona, o meu medo foi maior do que a capacidade de prosseguir. E eu estava em hipotermia,
chamei a ambulância, eles cuidaram, e quando você chama um atendimento médico, eles não permitem que você prossiga. Mas sabe o que é incrível nisso? Eu não vou falar dos outros, porque também não vai ser necessário. Mas sabe qual é o incrível nisso? Eu voltei inconformado do Arizona. Tão inconformado que tinha uma fila para quem estava inscrito e que fez a prova, que eu me inscrevi para o ano seguinte no Ironman Arizona. E tão inconformado que eu disse, eu vou treinar como nunca treinei na vida para o meu próximo Ironman, que foi Florianópolis. E daí, neste ano, após a minha derrota, 6 meses depois, eu fiz o melhor Ironman da minha vida. Por quê? Porque eu não me conformei. Porque eu fui determinado. Porque eu disse, eu vou fazer. E todos os dias eu tinha uma meta para que o objetivo fosse cumprido. O objetivo de fazer o melhor Ironman da minha vida. Todos os dias. E a minha meta era, eu tenho que cumprir o treino. Eu tenho que cumprir a nutrição. Eu tenho que dormir, isso assim assado. Isso trabalhando pra caramba, viu? E trabalhando pra caramba. E assim a gente foi. E eu consegui, depois de uma derrota, eu consegui reconstruir uma vitória. E para vocês terem um entendimento, depois disso, meu pai teve um câncer e faleceu no meio do caminho, entre Florianópolis e a minha volta para o Arizona. Mas eu tinha prometido a ele, quando eu não terminei o Arizona, que eu ia voltar para lá para terminar. Com todos dizendo, não vá, você não treinou o suficiente. Não vá, porque vocês sabem como é que funciona quando a gente tem uma vontade. A maioria das pessoas diz, não faça, não vá, você não consegue. Perceba quem aperta a sua mão, bate no peito e diz, você vai conseguir. É raro. E eu passei todo o período da doença do meu pai morreu em setembro, quando foi em novembro eu fui para o Ironman Arizona e completei a prova. Não só por mim, mas pelo que eu prometi e pelo que eu, como pessoa, tinha como fazer como objetivo, que eu tinha traçado. E foi assim. E daí vamos lá. Olha aqui o que eu falei. Uma meta tão alta, uma jornada tão exigente que sua realização parece impossível para a maioria. A maioria não importa. A meta quem traça é você. Se a sua jornada for tão alta e exigente, você vai passar pela jornada tão alta e exigente se você quer isto para você. Se você quer chegar na meta. É isso que eu bato na tecla o tempo todo. Não tem um atleta que chegue para mim e diga, Fabrício, eu tenho vontade de fazer isso. Eu digo, você não pode, você não consegue. Todos eu digo, você consegue. Você consegue. E aqui, eu até disse, Sérgio, eu estou com medo que a gente passe 48 horas falando lá, hein? Que eu me empolgo. E aqui, eu vou dar um exemplo, vou tentar abreviar esse exemplo para a gente não se estender demais. Eu tive um atleta que chegou para mim em dezembro de 2015, se não me engano. Não estou certo. Dezembro de 2015. Da Polícia Federal, esse cara. Ele chegou para mim, sentou lá na academia e disse, Fabrício, eu quero ganhar o 70.3 Maceió. Eu disse, aí já é mais impactante o negócio. Tudo é possível ganhar. Mas para ele ganhar, ele vai ter um tempo de preparação e vai ter que ter uma bagagem gigante, então não é uma coisa que vai ser da noite para o dia. Então eu disse, tá certo. Tá certo. Agora me dê o seu... Falei outra palavra, mas é como se fosse o background esportivo dele. Me diga o que você faz. Daí ele disse, eu nadei quando eu tinha 8 anos de idade. Isso, ele com 36. Eu nadei quando eu tinha 8 anos de idade. Então eu disse, mas você nadou de forma competitiva? Ele,
Não, eu nadei só quando eu tinha 8 anos de idade. Eu disse, tá. O ciclismo, o que você faz ciclismo? Não, eu pedalei quando eu era criança. Eu disse, caramba, pedalou quando eu era criança, né? Eu pensei. E a corrida? Não, a corrida de vez em quando, uma vez por mês, a gente faz um rachão. Dá um rachão, futebol. Ele é futebol. Eu disse, tá, mas deixa eu entrar em acordo com você. Vamos fazer o seguinte. Vamos treinar o melhor que você pode para você fazer o 70.3, que é o meio Ironman Maceió. E daí, a partir do resultado que você tiver no meio Ironman, a gente elabora novas estratégias e vê o que a gente consegue. Porque como você não tem um histórico de corrida, ou de ciclismo, ou de natação, a gente precisa, em nenhum momento eu queria desestimulá-lo, e não desestimulei. A gente precisa trabalhar para que você se desenvolva. Comecei a prescrever o treino dele. Antes da metade de janeiro, ele já tinha comprado tudo que precisava. Ele disse, o que eu preciso? Você precisa de uma bicicleta tal, uma sapatilha tal, um rolo de treino tal para treinar em casa. Isso, ele comprou tudo. Pronto, vamos treinar. Começou os treinos. Ele começou o treino na última semana de dezembro. Olha só. Daí foi janeiro, fevereiro, março. Sérgio me conhece, sabe que eu tenho uma tendência de trabalhar com um volume maior de treino para a prova-alvo. E comecei a aumentar o volume dos treinos longos dele. Quando chegou em março, eu propositalmente, porque era impressionante. É que eu não vou conseguir abrir o TrainPix aqui para vocês. O TrainPix é assim, é um calendário de treino, que se você não treina, fica vermelho. Que eu tenho a resposta do Garmin. Se você treina a mais ou a menos, fica laranja ou amarelo. Se você efetua o treino exatamente como tem lá, fica verde. Toda semana o treino dele estava verde. Desde quando ele começou, ele não tinha uma falha no planejamento. Quando chegou em março, eu disse, fui aumentando o volume, e ele era do cara o seguinte, eu prescrevia. Calado ele estava, calado ele ficava. Ele só executava. Porque na reunião ele disse, estou em suas mãos. O que você mandar eu fazer, eu vou fazer. Daí um dia, isso é impressionante. Daí um dia eu prescrevi 180 km para ele pedalar. Existia o nosso grupo era grande na época, era 3 blocos, 3 pilotões que treinava para o primeiro 70.3 aqui, o Ironman. Sérgio fazia parte, a gente dividiu o grupo em 3, eram 3 carros de apoio, e nada dele aparecer. Eu disse, ele não foi treinar. Quando dá 2 horas da tarde, a gente já tinha terminado o treino, tudo, não sei o que, quando dá 2 horas da tarde, ele liga para mim. Fabrício, tudo certo, dá uma olhada lá no treino. Eu disse, mas eu não lhe vi na pista. Não, eu fiz um bate e volta para Cururipe. Eu disse, sozinho? Sozinho. E a nutrição? Não tem ponto de apoio lá. Mas eu fiz, dá uma olhada. Daí eu, caramba, ele fez os 180 quilômetros. Eu disse, caramba, é um monstro psicologicamente. Ele foi só. Existia um grupo para fazer. Era o primeiro 180 quilômetros, para vocês terem uma ideia. Ele fez em 6 horas e 45 minutos. 46, 47. Eu me lembro que eu fiquei com essa referência de 45. Eu disse, caramba, impressionante. Daí no dia seguinte ele tinha 32 quilômetros para correr. 32 quilômetros para correr. Eu disse, ele vai reclamar. Pela primeira vez ele vai reclamar. Quando foi à noite ele fez assim, Fabrício, tem problema eu correr um pouco mais tarde amanhã? Porque daí eu descanso mais. Eu disse, caramba, ele vai correr os 32 quilômetros mesmo. E daí ele correu os 32 quilômetros. Só que ele correu às 10 horas da manhã. Só que ele não se importava se ele estava rápido ou lento, porque o pace dele era lento, eu escrevia com o pace lento, e ele ia. E daí ele mandou uma mensagem, terminei os 32 quilômetros, eu disse, caramba! Daí eu me empolguei, né?
Poxa! Eu disse, por que você não se inscreve no Ironman Full em maio? Daí ele falou alguma coisa que eu não lembro, e não sei o que aconteceu, que o assunto mudou. Eu acho que eu voltei a falar da corrida, e não falei mais nada sobre. Quando foi 8 horas da noite, ele manda a inscrição feita, assim, pá! Eu lhe disse, caramba, ele vai fazer um Ironman Full em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em 5 meses de treino do zero. E ele fez no objetivo de terminar. E era uma alegria. Ele sorria na prova, eu fiz a prova. Ele sorria, ele passava, botava a mão para bater. E ele fez. Isso foi o maior exemplo que eu já tive de determinação, perseverança, foco, força de vontade. Tudo que existe em relação à motivação e execução e determinação foi ele para mim, porque eu nunca vi isso acontecer. E até o Ironman, todos os treinos deles ficaram verdes. Todos os treinos. Depois do Ironman, ele me encontrou, chorou pra caramba, disse que realizou o sonho da vida dele, que nem pensava em fazer tão rápido uma prova de Ironman. Tão rápido, eu falo, em tão pouco tempo. Chorou a esposa dele. Foi um chororô, eu chorei. E aí, quando ele se acalmou, depois eu fui conversar com ele e eu disse, cara, eu sou triatleta também. Eu sei o quanto é difícil. Como você fez? Como você fez para deixar tantos treinos verdes? Que você não faltou nenhum treino, cara. Daí ele disse, todos os dias que eu acordava, eu dizia para mim mesmo que eu tinha uma meta a ser executada. E eu executava a meta. E cada vez que eu executava a meta, eu dizia que eu estava mais perto de ser o que eu queria ser. Caramba! Foi o maior aprendizado, fora tudo que eu acreditava, mas que eu tive com um atleta meu, ainda mais do que um dos meus melhores atletas. Foi incrível, 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 incrível. Daí depois ele disse, não, agora eu não quero fazer aquele 70.3 não, que eu já fiz o Ironman Full mesmo, 70.3 não vai ter graça pra mim. A gente riu pra caramba, foi muito legal. Vai lá, Sérgio. Aqui, ó, você pode ser o melhor. Eu botei esse O aqui de propósito, tá? Porque na verdade você pode ser melhor. Você, para si mesmo, pode ser o melhor que você pode ser. Você não precisa pensar no seu concorrente para ser melhor do que ele. Se você focar em você, você com certeza vai atingir suas metas. E o foco tem que ser você. O que eu posso fazer para eu ser melhor? Novamente, não é sobre esporte. Não, é sobre esporte. Eu coloco os links porque a gente aprende muito com isso aqui. Como eu aprendi também na minha vida profissional e quais as experiências que eu peguei dos meus atletas, dos meus clientes, na realidade. Vamos passar. Esse é o Nick Roy, não me lembro qual o nome é o certo de cada um, tirei até uma foto com eles em Kona. Esse cara, desde criança, o filho, ele tem um retardo mental, mas ele se formou em uma universidade com o que era possível ser aplicado, e ele adorava sair com o pai no stroller, no carrinho, para que o pai fosse correr com ele. E um dia ele se comunicava via computador, porque nos Estados Unidos essa tecnologia chegou bem antes, e nessas comunicações ele falava que queria correr mais distâncias, o pai começou a correr maratona e de repente eles foram fazer Ironman. Ele carregava, porque os dois faleceram. O pai faleceu, logo depois o filho faleceu. Ele carregava o filho num bote, nadava empurrando esse bote,
depois pedalava numa bicicleta normal, como se fosse uma bicicleta de carga, onde tinha uma cadeira para o filho na frente, então imagine o esforço que era para ele fazer isso, e corria empurrando o stroller, apoiado aqui os 42 quilômetros. E tem naquele vídeo principal a chegada dele, a emoção dele, e o pai dizia que cada vez que via a alegria do filho, porque segundo os médicos não era para o filho nem ter esses tipos de reação, ele tinha oxigênio para viver. É impressionante, tem um livro deles, é muito bom. E quando boto aqui, inspire-se para reimaginar a sua vida, estabelecer metas mais altas, para ir mais longe do que nunca. Por que eu coloquei isso aqui que faz parte do vídeo lá? Porque às vezes a gente para e não sabe para onde ir. Então, inspire-se para reimaginar até um novo caminho ou novas metas em relação aos sonhos que vocês têm, para alcançá-las. E que vocês vão chegar lá. Vamos lá, Sérgio. Daí aqui é o que eu sempre digo, você pode correr 1 quilômetro, você pode atravessar um inferno de dificuldade, e você pode ser um herói e conseguir todos os seus objetivos. Daí vem aquela parte que eu falei sobre mim em relação ao meu pai com câncer que faleceu e eu consegui alcançar. Faça isso por você, faça pela sua família, faça pelos seus pais, faça pelo seu orgulho, alcance a realização da conquista. Tem coisa melhor do que a sua realização quando você alcança a sua meta, o seu objetivo? Para mim não tem. É satisfatório, é brilhante. Vamos lá, Sérgio. A determinação é fundamental. Se você desistir, você nunca saberá o que aquele dia teria lhe trazido. E isso é uma verdade. Você desistindo, você vai saber qual é o resultado final? Nunca. Então, precisa de perseverança e determinação para se manter, porque não é fácil. É muito mais fácil desistir, gente, para tudo. Daí, força mental, paixão, comprometimento, perseverança para fazer parte de algo maior que nós mesmos, que são os nossos sonhos. O quanto alto podemos ir quando ultrapassamos o nosso limite. Vamos até o fim. Isso é para saber que, às vezes, a gente coloca lá um sonho, um objetivo, uma meta, e ela está tão alta. Mas se você for até o fim, você vai ultrapassar todo o limite da sua força e vai conseguir. É isso que eu acredito. Vamos lá, Sérgio. Tá, agora vem a melhor parte. Que na verdade foi até... Desculpa, Sérgio, esqueci o nome do rapaz que fez o... Danilo. O Danilo colocou... Eu tinha esquecido de colocar o nome da palestra. Daí o Danilo colocou para mim. O quanto você quer isto. E vou mostrar esse vídeo disso aqui para vocês. Volta aí, Sérgio. Agora preste atenção, hein, pessoal. It was the 1997 Ironman World Championships. Sean was in a tight battle for a podium position with Wendy Ingram, when both women began to break down in a fashion so many in the world had never seen, just within sight of the finish line. 50 metros da linha de chegada. Campeonato Mundial de Ironman. Quarta e quinta colocada geral do feminino. I could not stay on my legs. Every time I get up, I would fall down. It was excruciating pain. It felt like someone had taken a baseball bat to my legs. I tried to run by her, and then as she was falling backwards, she fell into me, and then I tipped over. I'm trying to get up. I can see the finish line, and I'm like, oh. And
I just looked at it and I thought, that is a great idea. That moment is indelibly etched in the memory of the millions who have seen it. And it remains one of the most definitive answers to the question, how much do Do you you want it? É impressionante. 20 years later, 20 anos depois ela voltou como amadora line again and prove para terminar correndo na linha de chegada. 20 anos depois. Determination in the sport, A determinação é fundamental. you give up, you never know what that day would have brought. 20 years ago, she came crawling to the finish line. Showing what 20 anos depois. Ironman. Aí volta o vídeo. Quer assistir de novo? Bota mais uma vez? Vamos lá, botar mais uma vez. it was the 1997 Ironman World Championship. Ela simplesmente colapsa. Fisiologicamente colapsa. Só que a mente dela não colapsou. A mente dela queria chegar. In a fashion so many in the world had never seen, just for the E ainda disputar a colocação, que nem era pódio. O pódio é primeiro, segundo e terceiro aí. I really had no choice. I could not stay on my legs. Every time I'd get up, I would fall down. It was excruciating pain. It felt like someone had taken a baseball bat to my legs. I tried to run by her, and then as she was falling backwards, she fell into me, and then I tipped over. I'm trying to get up. Agora preste atenção nisso, tá? Like, oh. Isso tem a ver com a empresa. And I just looked at it and I thought, that is a great idea. Ela buscou uma alternativa. that moment is indelibly etched in the memory of the millions. E essa parte que eu acho fenomenal também. And it remains one of the most definitive answers to the question, how much do you want? É uma das respostas mais definitivas que tem. O quanto eu quero isso. 20 years later, Sean is off the bike. E ela esperar 20 anos para voltar e fazer novamente. Porque ela não se sentiu derrotada. Ela voltou para mostrar para ela mesma que ela conseguiria You never know what that day would have brought. correndo. Já como amadora e com 2 filhas crescidas. She came crawling to the finish line. Showing what you are, Ironman. Aí pode passar, sério. Eu acho que tem mais. Não, daí passa para aquele outro, o de baixo, o slide de baixo, que tem How Bad Do You Want It? Ok. Tá. Em inglês, vocês sabem que essa tradução tá errada, né? Aqui, o quanto você quer isso seria How Much Do You Want It? Tá? Eu li um livro que se chama How Bad I Want It. E o que significa esse bad aqui? How bad I want it? O quanto pior eu quero. Quer dizer que para alcançar nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas, a gente precisa correr atrás, fazer por onde, ter tudo aquilo que eu falei antes, a determinação, o foco, a perseverança, o comprometimento, tudo isso. Mas existe um preço, gente. Um preço a se pagar para você alcançar. E às vezes o preço pode ser simplesmente você não poder sair naquela sexta-noite que você gostaria de sair, porque sábado de manhã você tem que fazer algo em prol da sua meta ou do seu objetivo. E eu digo para todos, principalmente alguns atletas meus que chegam com objetivos mais altos, eu digo, você consegue chegar lá. Mas eu já conheço o perfil da pessoa, eu pergunto, você quer pagar o preço para chegar lá?
Daí alguns dizem, eu pago o preço para chegar lá. Então você vai ter que abdicar de determinadas coisas. E muitas vezes a gente fica na perspectiva daquele objetivo, daquela meta, daquele sonho. Só que a gente não quer pagar o preço. A gente não quer abdicar de algumas coisas. Eu não quero abdicar de chegar tarde e ficar sentado em casa vendo meu Instagram, ou vendo o Instagram e passar 2 horas vendo o Instagram em vez de eu estar, por exemplo, lendo um livro qual me desse um conteúdo para que eu me aprimorasse naquela minha área de atuação. Às vezes eu não quero pagar esse preço. Só que para você alcançar suas metas e seus objetivos, você precisa saber que tem que pagar um preço. Então, quando eu digo how bad do you want it, é o quanto pior você quer isto. Que na verdade, essa é a tradução ao pé da letra, mas no inglês ele tem um coisinha a mais. Isso acontece muito, e essa frase fica na minha cabeça, quando eu estou fazendo um treino de ciclismo pesado, o qual tenho, por exemplo, vamos botar aí 5 blocos de 3 tiros de 3 minutos para o meu máximo. Tá, mentalmente você começa o primeiro, no segundo você mentalmente ainda está bem, porque fisiologicamente você está tolerando. O terceiro você está com mais dificuldade e a tolerância já não é mais a mesma, e você viu que é difícil, e você está sentindo dor, e você está ficando ofegante, e você está ficando desconfortável, e daí você tem um intervalo do bloco para fazer o 5º bloco. Putz, é tão mais fácil não fazer o 5º bloco, né? Daí eu lembro dessa frase, how bad I want it. O quanto pior eu quero isso. Eu vou fazer porque eu tenho um objetivo a alcançar. Porque se eu não fizer, eu vou ficar mais distante do objetivo. E isso a gente leva para a vida também. Eu vou colocar agora um videozinho. Só falta, esse vídeo e essa história é impactante. Só um pouquinho, tá, Sérgio? Essa moça, ela é amputada. Eu não coloquei a história toda porque é muito longa. Ela é amputada, uma americana, e a família sempre teve a seguinte metodologia na criação dela. Joia, nossa filha não nasceu sem uma perna. Não me lembro se ela nasceu ou teve que ser amputada quando era bebê. Mas a gente não vai tratar a nossa filha como uma coitadinha, como... Não, ela vai ter que aprender a se virar só. Então, eles falavam que desde o início da criação ela tinha que aprender a se levantar só com uma perna, se apoiar. Ela ficava assim, chamando a mãe, às vezes pegava, mas às vezes ajudava, mas raramente ela queria que ela se virasse. E um dia, quando ela era pré-adolescente, ela queria aprender a jogar soccer, futebol. E o treinador dela, que para mim isso não existe, pegou, deu uma bola a ela e botou ela no cantinho da parede, porque ela era amputada e tinha uma perna mecânica, para ficar chutando a bola na parede, enquanto todas as outras crianças ou pré-adolescentes estão fazendo treino em conjunto, e ele simplesmente negligenciou ela e botou ela no lado do canto, totalmente. E ela fez parte tem uma fundação lá nos Estados Unidos, o qual eles trabalham com atletas amputados, com pessoas amputadas que precisam de apoio, chama CAF, que foi fundada até por um triatleta e por um triatleta amputado também, que foi até campeão mundial do Ironman, do Havaí, esse triatleta amputado. E ela faz parte dessa fundação, e ela colocou que ela ia mostrar que ela é capaz de fazer o que ela quiser, e ela ia completar um Ironman. Daí eu já vou abreviar o vídeo, vocês vão ver, porque eu não consegui fazer um corte mais longo para fazer a pausa, daí ele acaba se juntando. No início, ela não consegue o tempo de corte da bike. O que é tempo de corte? Você tem um tempo limite para terminar o ciclismo e começar a corrida. A organização faz isso porque normalmente
As pessoas que passam desse tempo limite, elas não vão ter tempo hábil de terminar o tempo total da prova, que é de 17 horas. E ela perde por 15 minutos esse tempo de corte. Agora imagine a dor da organização de ter que barrar ela. E daí no ano seguinte ela volta. E daí vocês vão ver. Vamos lá. Esse vídeo é fenomenal. Arriving at the transition, to be told she is 15 minutes too late, that her race is over, and that she can't be an Ironman today. Sarah Ryerson has Ano seguinte, terminou a bike, desceu para cruzar a linha de chegada dentro do tempo. Alegria. just like Sarah Ryerson, who smiles at the opportunity and at the fact that everybody knows her and what she's trying to do. There was a coach in Sarah Ryerson's life that once told her that she couldn't play with the other kids with her one leg. Part of why she does this is that next time the coach says, "Go out here, kid." E ela conseguiu. Você viu que ele fala lá, o outro treinador dela disse, vai lá e detone, e você consegue. E ela mesmo não conseguindo no primeiro ano, ela voltou no segundo ano e foi e fez, que era o grande sonho da vida dela. E daí a gente veio com a melhor frase de mantra que eu já escutei na minha vida, que isso aqui vem do Exército Brasileiro, que tem um atleta de 62 anos que já fez vários Ironmans e ele passou no sobrevivência da selva na década de 80. Imagine como era a sobrevivência na selva na década de 80, viu? Ele passou de 50, sobraram 5 e ele foi um deles. E um dia no Ironman que a gente foi fazer em Frankfurt, esse Ironman foi um Ironman atípico, foi um Ironman que deu 41 graus de temperatura, 1.700 atletas não terminaram, a gente só escutava barulho de ambulância. As tendas médicas que ficavam nos extremos da área da corrida, que a gente corria beirando o rio que tem lá, lotada. Eu caminhei durante 7 horas para terminar a prova. Porque quando eu tinha ido para Florianópolis em 2019, eu tive um problema estomacal intestinal e não parava de colocar líquido para fora. E que foi em maio, e esse Ironman de Frankfurt foi 60 dias depois. E eu acabei não terminando a prova por conta disso em Florianópolis, só que Frankfurt foi muito pior. Frankfurt foi inimaginável aquilo, eu nunca vi. Para vocês terem uma ideia, tinha uma calçada que daí eles usam asfalto bom para rua e usam asfalto de menos qualidade para fazer algumas áreas de calçada. E quando eu passava caminhando, eu disse, ficava as pegadas, né? Eu disse, deve ser a areinha, né? E daí na outra volta, poxa, eu já estava caminhando já 5 horas e pouco, né? Então eu estava tentando trabalhar a minha cabeça. E às vezes eu me prendi a alguma coisa. Nessa outra volta eu fiquei olhando de longe aquela areazinha da calçada. Eu disse, será que aquilo é asfalto? Eu fiz assim, era asfalto. A temperatura estava tão alta que o asfalto de menor qualidade estava derretendo, estava ficando pegadas no asfalto. E daí na última volta eu disse, vou me molhar para esfriar o corpo. Eu nunca vi aquilo no Ironman. Eles tinham 5 chuveiros que eles instalaram em cada área da corrida. Tinha fila de atleta para o chuveiro durante a prova.
porque não conseguiam correr. E daí, esse meu atleta, esse eu vou citar o nome dele, que é admirável, que ele tem 62 anos e já fez vários Ironmans, acho que 6, 7 ou 8 Ironmans. O Mauro Diniz Aragão, ele chegou para mim, ele chegou junto de mim, só que ele estava uma volta atrás. E de repente ele começou a falar, ele caminhando e falando: muitos podem, mas não querem, muitos querem, mas não podem. Nós queremos e podemos, por isso dizemos graças a Deus. E ele repetia isso. E eu comecei, caramba. Eu comecei a repetir. Repetir. Eu disse, eu vou terminar. Quando eu cheguei no quilômetro 35, eu não parava, minha lágrima descia. Porque o meu corpo estava destruído. Porque foi muito pior do que correr a maratona em 5 horas ou 4 horas e meia. Porque eu caminhei 7 horas. E eu fiquei com esse mantra o tempo todo. E é impressionante esse mantra. Porque preste atenção, vejam só. Muitos podem, têm saúde, condição, tudo, mas não querem. Muitos querem, mas não podem, porque não tem saúde, porque não tem condição de alcançar. E daí é isso que eu repito. E repito para vocês aqui, que é um time que o Sérgio me passou, admirável. Nós queremos, me arrepio, nós queremos e podemos. Nós queremos e podemos. Por isso dizemos graças a Deus. É isso que eu quero passar para vocês. Porque em 2021 eu me acidentei no Ironman Cozumel. Quebrei meu quadril na bike, acertei uma retardatária a 40 por hora. Para vocês terem uma ideia. Eu não me conformei. Me ajudaram. Em vez de eu esperar a ambulância, eu subi na bicicleta. Ainda pedalei mais 53 km para terminar a parte da bike. Com o quadril fraturado, que era fratura interna. Quebrou o acetábulo. Quando chegou na transição, a pessoa me viu ensanguentada, disse, você precisa de ajuda médica? Eu disse, se chamar ajuda médica, eu estou fora da prova, né? Daí eu tentei fazer a transição, não tinha cadeira na transição, em Cozumel eles não botam cadeira. Daí eu tentei colocar o tênis, eu caí para o lado onde eu fraturei, eu não conseguia me levantar. Chamou os paramédicos, me levantaram, botaram numa cadeira. Quando os paramédicos chegaram, botaram na minha cadeira, eu já estava colocando o meu tênis, a camisa que eu ia correr, como se eu fosse correr. E eles disseram, você precisa de apoio médico? Eu disse, não, eu vou tentar. Só que eu não conseguia caminhar. Eu abri a perna, caminhei assim e disse, eu não tenho escolha. Como o hotel era próximo, entrei no hotel, liguei para o Hélio, que é ortopedista, meu médico. Aí aconteceu isso. Ele disse, com certeza você quebrou o acetábulo ou quebrou isso. Aí eu disse, o que eu faço? Ele disse, o que você tem no medicamento? Tome e volte para a área da prova e vai para a área médica. Para eles, se caso for encaminhar para o hospital. Só que não foi necessário porque a minha fratura não foi nem uma fratura exposta, nem foi uma fratura com deslocamento. Quando eu cheguei em Maceió, fui ver a imagem, fui direto fazer o exame. Já cheguei do aeroporto fazer o exame e fraturou o acetábulo, que é esse osso do quadril onde o fêmur se apoia, porque eu bati o meu joelho de um lado ao outro, mas sem desvio. Daí eu passei 21 dias de muleta, sem poder apoiar essa perna no chão. E daí teve um evento da gente, que se chama Guerreiros de Ferro, e eu fui assistir de muleta, porque eu queria estar no Guerreiros de Ferro, que é de distância Ironman que a gente faz aqui em Maceió entre amigos. E tinha um amigo meu das antigas, o Krerle, que é matemático. Ele estava mal na prova. Quando eu vi que ele ia parar, eu fui na frente dele de muleta e disse, eu gostaria de estar aí. E você vai parar? Krerle olhou para minha cara, tá certo, e voltou e terminou a prova. Como eu me senti de muleta? Eu me senti aqui,
Muitos querem, mas não podem. Porque eu queria estar ali. E quantas vezes de muleta eu saía da onde eu trabalho na Forma Fit, passava pela praia e dizia: caramba, minhas corridas no final da tarde, que eu não posso fazer. Muitos querem, mas não podem. E tem muitos que podem, mas não querem. Muitos podem realizar seus sonhos, mas não querem. E daí eu digo para vocês, para esse grupo, para mim, para o Sérgio, que nós podemos e queremos. E por isso dizemos graças a Deus, porque temos saúde. Podemos e o querer depende de nós. E é isso, gente. E agradeço demais ter falado isso tudo para vocês. E espero ter impactado 10% pelo menos na vida de vocês. Eu fico até emotivo porque é algo que eu vivo. E obrigado por estarem aqui disponíveis para me escutar. A gente sempre tem que ser grato. Como eu tenho uma gratidão tremenda pelo Sérgio por ter me dado essa oportunidade. E é isso.